Fala pessoal do terceiro ano, tudo bom com vocês? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, né? Então eu já começo a aula dando dois recados para vocês. O primeiro é que a partir das próximas aulas eu irei trabalhar com vocês com a plataforma, né, o aplicativo Zoom, tá certo? Porque aí vocês podem estar fazendo perguntas em tempo real e assim nós temos uma melhor qualidade, né, de ensino, um feedback ali, onde a gente possa ter uma melhor qualidade. Tudo bem? A segunda situação que eu quero tratar com vocês é em relação à nossa avaliação da C2 aí do primeiro bimestre. Os assuntos, então, vão ser os agentes internos e externos, ou seja, né, aqueles agentes que causam transformações aí na superfície terrestre, e também os fatores e elementos climáticos. Então esses são os assuntos que vocês precisarão aí estudar, né, para fazer aí a nossa avaliação. Tudo bem? Bom, gente, agora o assunto da aula passada nós vimos aí que são os fatores climáticos, e agora nós iremos ver os elementos climáticos e alguns tipos de climas que existem no planeta. Então, começando aqui, latitude ele é um fator climático, né? Porém eu coloquei aqui porque aqui mostra toda aquela representação climática do planeta, né? São as faixas, zonas que existe, a zona equatorial e tropical, né? No caso, as temperadas do norte e temperada do sul, e as glaciais, né? Ártica e Antártica. Então eu precisava estar mostrando essa situação aqui, porque mais à frente, né, tem os tipos de clima, né? Então nós iremos perceber aí essa situação. Bom, turma, se tratando de elementos climáticos, nós temos que a pressão atmosférica ela é considerada, né, um dos elementos aí. Então a gente pode perceber o seguinte: em relação à altitude, né, uma região de montanha e uma região de planície. Então essa pressão atmosférica é justamente o peso do ar, né? Então em regiões mais elevadas existe uma baixa pressão. Então automaticamente, além da baixa pressão, existe uma menor quantidade de gases, tá certo? Quanto maior a altitude, menor a quantidade de gases. E menor, né, mais baixo vai ser a pressão que o ar vai exercer naquela região. Um exemplo que eu posso estar falando para vocês em relação a isso é que um avião ele voa numa altitude mais elevada, porque se ele voar em uma região mais baixa, a pressão do ar vai fazer com que ele fique mais pesado e mais combustível seja, né, utilizado. Então, em uma região mais elevada, o ar já é um pouco mais rarefeito, então ele consegue economizar um pouco mais, né? Regiões mais baixas, principalmente uma região litorânea, uma região aí de planície, né, o ar tende a ser um pouco mais pesado, ele vai compactar, né, essa situação aí. Tudo bem? Então, a pressão atmosférica é considerado um dos elementos climáticos. O vento também, né? Não tem aquela questão da sensação térmica. Exemplo, pode ser que Campina Grande esteja, em questão de termômetro, esteja em 23 graus, um exemplo. Mas só que naquele dia está ventando bastante. Então o vento faz com que a temperatura, a sensação, né, do indivíduo ali, né, do ser humano, vai fazer com que seja menor. Então vai dar aquela ideia que está fazendo ali 20 graus, né? No termômetro 23, mas devido ao fator, né, ao elemento vento, faz com que essa região fique um pouco mais fria. Tudo bem? Então o vento tem essa função aí também. Temos também, pessoal, a umidade do ar. Então a gente não consegue observar as partículas de água, mas existe em toda a nossa região onde nós estivemos, né, onde a gente esteja, existe essa questão das gotículas de ar, da umidade do ar. Então a atmosfera tem grande, né, porém limitada capacidade de conter vapor
e gotículas de água. Ou seja, quando esse limite ele chega a 100%, o que vai acontecer? A precipitação, a chuva, né? A água ela vai descer aí. A água presente na atmosfera ela forma o que? As nuvens. Então, existem as nuvens e quando elas estão muito carregadas, vão acontecer a precipitação. Aí nós temos aqui, quais são os tipos de precipitações que existem? A chuva, né, em relação a gotículas de água, né? A neve, né, que são precipitações sólidas, de minúsculos cristais de gelo. O granizo, né, que já é um pouco mais sólido, que é aquela pedra de gelo mesmo, tá certo? O orvalho, que é a condensação de vapor de água da atmosfera sobre a superfície terrestre. E as geadas, que acontecem muito aí no sul do Brasil, na região também no oeste do Paraná, que as geadas acabam matando, né? Quando ela passa muito tempo tendo geadas, faz com que a planta, de tão frio, ela acaba se queimando, né? Tudo bem? Então esses são os tipos de precipitações aí. Temos aqui principais tipos de clima. Nós temos o clima equatorial. Então, o clima equatorial, aqui no Brasil, nós temos aí a região da floresta amazônica, né, onde esse tipo de clima, né, ela é considerada regiões de baixas latitudes. Então, lembrando, quando eu digo baixas latitudes, é porque o Equador, ele é zero, né, se tratando de latitude. E ele vai de 0 a 90, tanto norte como 90 sul, tudo bem? Então, quando eu digo baixas latitudes, são regiões próximas do Equador. Essa área, ela é quente e úmida, né? Ou seja, é uma região, quanto mais próximo do Equador, né, como existe uma incidência muito grande de radiação, faz com que a área seja muito quente, evapore, né, todo aquele processo de evaporação através das águas dos rios e o processo de evapotranspiração, que é através da floresta, que é o processo de fotossíntese, né? Duas estações bem definidas. O verão é bastante chuvoso e o inverno menos chuvoso. Ou seja, chove todo o ano, né? Já comentei com vocês em alguns momentos, tive a oportunidade de morar tanto em Belém do Pará, como trabalhar na região nordeste do Pará. E todos os dias chove, né? Todos os dias. Porque é uma região muito úmida, a floresta, né? Então sofre esse processo, é natural. Mas só que no verão é chuva com força, né? Bom, nós temos também pequena amplitude térmica. Amplitude térmica, turma, é essa diferença de temperatura entre o dia e a noite. Então a região norte do Brasil, a região equatorial, por exemplo, a média, ela não varia, a média de temperatura anual é de 30 graus. Então, uma região abafada, né, porque ela é tão úmida que ela se torna abafada. Tudo bem? Temos aqui, ó, o clima tropical. Então, o clima tropical, que já envolve a nossa região, aqui na Paraíba, né, ocorre entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Tudo bem, gente? Então, entre os trópicos de Câncer ao norte e de Capricórnio ao sul, existe também o equatorial. Mas só que nesses casos, né, o equatorial ele se torna mais quente porque está mais próximo do Equador. Já os tropicais, eles vão amenizando a sua temperatura. Então nós temos aí duas estações bem definidas, que no caso é o verão chuvoso, né, é quente e chove, e nós temos o inverno que é frio e seco. Tudo bem? Mas você pode estar se perguntando aí, professor, mas o verão aqui na nossa região, João Pessoa, Paraíba, ele não costuma ser tão chuvoso. Sim, mas em outras regiões tropicais, né, ele costuma ter essa característica. Tudo bem? Bom, o último tópico aqui. Massas de ar predominantes. Massas úmidas, equatoriais, e massas frias, polares. Então são duas massas aí que acabam, né, interferindo na nossa região tropical. Temos o clima, né, desértico, clima semiárido, árido, né, também pode se encaixar nesse contexto aqui. Então ocorre nos grandes desertos, geralmente em áreas subtropicais. Pessoal, outra coisa,
Quando se fala em deserto, não é apenas uma região quente, seca, não. Deserto é qualquer região que a vida ela se torna inóspita, ou seja, de difícil acesso. A Antártida, por exemplo, é considerada um deserto congelado, né? Por exemplo, o deserto do Saara, né? Deserto com característica mais quente, e a Antártida com a característica fria. Mas os dois são desertos. Temperatura muito elevadas durante o dia, aproximadamente 42 graus, e muito baixas durante a noite, aproximadamente 0 graus. Então vejam que a amplitude térmica aqui é muito elevada, né? Enquanto João Pessoa, a amplitude térmica ela vai em torno de 6, 7 graus no máximo, né? Aqui está se referindo a 42 graus de diferença. Então de dia, né, tá aquele calor de 42 graus, você se protegendo ali, e de noite um frio, né? Então existe essa variação enorme. Massa de ar predominante, quente e seca, né? Claro, né? Já que não existe aquela questão do rio para ter uma umidade. Temos aqui o clima frio polar. Então ocorre nas regiões polares, regiões de altas latitudes, ou seja, próximo aí dos 80 graus de latitude norte ou sul, né? Já se aproximando aos 90. Inverno longo e rígido, extremamente frio. Massa de ar predominante é a polar. Tem uma característica aqui, viu, pessoal? Presta atenção. Existe um clima frio de altitude nas áreas das grandes cadeias de montanha, cujos cumes são eternamente cobertos de gelo. Bom, trocando em miúdos, né? Nas próprias regiões polares, né, lembre-se do fator altitude. A latitude ela interfere no clima, né? Quanto mais você se afasta do Equador, mais frio até os polos, né? Mas só que se no polo tiver uma região mais elevada, vai fazer com que essa região seja mais fria do que essa. Tudo bem? Então, nós temos que ficar ligado também no fator altitude. Meu povo, nós temos aqui também os climas temperados. Então, clima temperado, eu costumo dizer, né, fazer uma referência à comida, né? Porque uma comida boa, ela não pode ser nem tão assim salgada e nem tão doce. E tem que existir ali um equilíbrio, né, para que a gente possa degustar, né, com prazer, com satisfação. Tudo bem? Bom, o clima temperado é a mesma coisa. Ele não é um clima nem tão quente e não é um clima nem tão frio, né? Então ele é equilibrado. Por isso que possui, ó, as 4 estações bem definíveis. Então quem mora nessa região consegue observar durante o ano, né, os 4 períodos, aí, as 4 estações, se transformar a natureza. Tudo bem? Clima temperado oceânico, ou seja, é um clima que está na faixa etária aí do também temperado, mas só que sofre o processo de maritimidade, né? É uma região litorânea. Ocorre nas regiões litorâneas temperadas, grande influência das massas oceânicas, ou seja, a umidade do oceano. O verão, ele é ameno, ou seja, devido a essa proximidade com o oceano, as temperaturas são equilibradas. E o inverno, ele é úmido e muito rigoroso. Tudo bem? Então essa aqui é a característica do clima temperado oceânico. Nós temos aqui também o temperado continental, ou seja, aquele clima da região que está ali numa cidade litorânea e o clima de uma região que está afastada do litoral. Quais são as características? Ocorre no interior dos continentes, afastados dos mares, massa de ar predominante, temperada continental, o verão muito quente e relativamente chuvoso. Então, muito quente devido a esse afastamento, né, do oceano. E o inverno, ele é muito rigoroso. Tudo bem, gente? Por se tratar de uma região temperada. Em relação aos climas temperados, esse aqui é o último. Temperado mediterrâneo. Ocorre nas proximidades do mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo, pessoal, é o que divide ali, por exemplo, o continente africano do continente europeu. Então, aquela faixa de água
Ali é o mar Mediterrâneo, né? Nós temos o Estreito de Gibraltar, ali em Portugal, né? Que faz um pequeno estreito, né? Que faz com que adentre aí, né? Quem está vindo do Oceano Atlântico consiga entrar no mar Mediterrâneo. O verão seco e o inverno chuvoso. Bom, aqui nós temos aí essas características, né? Por exemplo, o clima é temperado oceânico. Então, está na região aqui ao sul do Brasil, né? É considerado também um clima subtropical. Na costa oeste dos Estados Unidos, aí próximo ao Alasca, né? E na região também da Europa, a Europa Ocidental, né? E também parte aqui da Austrália. Nós temos aí o clima desértico, né? Nós temos aqui próximo da Califórnia, né? Texas, aquela região dos Estados Unidos, né? Que é considerada aí uma região do Colorado, né? Que é um deserto. Nós temos aqui também o deserto do Atacama, no Chile, né? O deserto da Namíbia, na África, o deserto do Saara, que é o mais conhecido aí também, e outros desertos, né? Espalhados pelo planeta, né? Como na Austrália, né? E também aqui na região do Oriente Médio e parte da Ásia. Temos o clima equatorial, então percebam, né, que está próximo dessa linha aqui imaginária, né, do Equador. Então a região da Amazônia, região aí do Congo, né, e a região também aqui do sul da Ásia. E também algumas ilhas da Oceania. Temos também o clima tropical. Então vejo que boa parte dele, ó, né, que corresponde aqui ao território do planeta, né? A questão das Américas, da África e boa parte aí da Ásia. Nós temos o clima temperado continental. Então, Estados Unidos, Argentina, a Europa, parte da Europa Ocidental e em sua maior parte a Europa Oriental. Pessoal, então, esse aí, passei para vocês hoje os elementos do clima, né? Questão de precipitação, a questão de vento, umidade do ar e também alguns tipos, né, de climas que nós temos no planeta. O assunto é esse da nossa avaliação. A partir da próxima aula, espero estar trabalhando com vocês com a plataforma aí do Zoom, né, o aplicativo, e aí a gente possa ter uma melhor qualidade de ensino-aprendizado. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.